problema Ok. bom. Tudo bem, então tá bom, a gente arrumou um problema bom. E eu não sei se a Carol quer fazer uma... Carol, você em que foi relação ao citada prazo. aqui nominalmente, já quer falar da sua parte, por gentileza? Mande braço. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Caroline, eu trabalho no Ministério do Meio Ambiente, diretamente com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E foi questionado aqui a respeito da discussão dos prazos e das prorrogações da política. O que a gente está discutindo é que a gente sabe que é muito difícil para os municípios implementar a política... A política de resíduos sólidos, os municípios têm muita dificuldade em implementar a política. Então, o Ministério do Meio Ambiente está propondo com que a prorrogação do prazo ela ocorra por faixas populacionais. Primeiro as capitais, depois os municípios das regiões metropolitanas das capitais, os municípios de mais que 100 mil habitantes, municípios de 50 a 100 mil habitantes e depois os municípios menores que 100 mil habitantes. Na hora que houver recurso disponível para o governo federal atuar na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que no momento a gente está desfalcado, o enfoque principal será atuar diretamente naqueles municípios menores de 50 mil habitantes, que são aqueles municípios que não têm condições de implementar a política, de dispor adequadamente seus resíduos, e aí atuar na formação de consórcios públicos e no aperfeiçoamento desses municípios em relação a isso. Acredito que é isso, né? Com a inclusão de catadores e Com a catadores. inclusão dos catadores e catadoras. Obrigada. Chico, Ronalda, nossa consultora, expert. Bom, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar pela atuação do CISC até aqui. A gente está vendo pelas discussões que tem muito para fazer, mas também que muito foi feito. Essa oportunidade dessa consultoria de estudar o Cataforte deu uma visão bem interessante de como nós temos uma política estruturada. Então, assim, as diretrizes que são acatadas pelo Movimento Nacional de Catadores são bem claras. Resta dar continuidade. E estamos aqui na expectativa, no medo de quem vai assumir o CISC para dar continuidade a essas políticas. Essa é a pergunta que não quer calar. Então, fica aqui a nossa expectativa quanto a isso, Fernando, que é fundamental. A gente pode estar discutindo um monte de coisa e se houver substituição da equipe não ser implementada. Mas, sobretudo, eu vim aqui para lembrar ao CISC que foi realizada uma conferência temática de catadores que tem uma pauta de reivindicações que precisa ser incorporada. Tá? E destacar aqui um aspecto que não foi colocado nas falas, que é a reivindicação de ações de elevação da escolaridade e também uma reivindicação muito enfática dos catadores e das catadoras na conferência temática foi curso de graduação, que as universidades ofereçam curso de graduação nos moldes que tem oferecido ao Sem Terra, que é o Pronera, que tem, inclusive, porque os catadores e catadoras têm uma escolha metodológica clara, que é a pedagogia da alternância. Então, que nas negociações com o MEC se inclua essas duas questões, que é elevação de escolaridade e formação de nível superior. Obrigado. Nós temos agora, na sequência, dois catadores, Irineide e Tony, que vão fazer a entrega de um documento, é isso? Por favor. Boa tarde, meu nome é Tony, eu sou de Porto Velho, Rondônia, e aqui a gente está aqui presente hoje para falar sobre um pouco aí do que foi falado aqui sobre o CISC, que a gente precisa de um olhar diferenciado para a região. A gente conseguiu realizar em Manaus o ano passado o primeiro ECAL, com a participação de 9 estados. A gente conseguiu também, com muita luta, realizar o segundo encontro, que foi feito aqui em Rio Branco, no Acre. Parabenizar os companheiros, tem um representante dos companheiros aqui.
vestiram a camisa mesmo e a gente se organizou. A gente está numa fase inicial de organização, assim. Queria falar um pouco também aqui que a região norte, ela não consegue competir com as outras organizações do sul e sudeste. Eu estou falando em termos de editais. A gente conseguiu fazer o Cataforte, eu estou falando sobre o estado de Rondônia, conseguiu realizar o Cataforte 1 e ficou de fora do Cataforte 2 e do Cataforte 3. E isso por falta de apoio técnico mesmo. Outra coisa que eu quero colocar aqui é as dificuldades da comercialização das celuloses, que a gente tem bastante dificuldade de comercialização desses produtos. Por exemplo, assim, Rondônia, ela acaba sendo como é que se diz? Acaba sendo um descarte desses produtos que são gerados aqui na região sul e sudeste. Esses tipos de materiais estão indo todo por aterro, estão sendo aterrados. A logística de transporte é muito cara e, além disso, ainda a gente tem que pagar imposto por um produto que foi tributado não sei quantas vezes. Outra coisa que eu queria falar aqui, esses editais que são lançados também, a gente tem bastante dificuldade de concorrer com o pessoal. Aí eu deixo aqui a palavra de uma carta aqui do segundo ECAL, que a companheira vai apresentar aqui para vocês. Aqui. Aí. Pelo amor de Deus, sou menor do que a senhora, doutora. Bom, gente, boa tarde. Aí eu sou um pouco enjoada quando eu digo boa tarde, aí eu vejo que eu não estou sendo bem, né? Não está sendo uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Gente, eu me chamo Irineide, eu sou catadora, sou do estado do Amazonas, capital Manaus. Eu venho só reforçar o que o companheiro Tony, de Rondônia, já falou aqui. Eu quero dizer que o Encontro ECAL, ele foi um encontro de ousadia desses catadores aqui, que são do norte da Amazônia, né, que tem uma diferença muito grande de região, né, e nós, assim, na luta e na garra, nós conseguimos fazer o primeiro ECAL em Manaus e, sucessivamente, a gente falou, não vai parar aqui, a gente também vai levar para os outros estados e a gente fez o convite para os 9 estados que compõem a Amazônia Legal e esse ano, no mês passado, a gente realizou no Acre o segundo ECAL e saiu como demanda. O terceiro ECAL será realizado no estado do Pará, por conta de que a gente vê as condições nossas de logística diferenciada, a situação do lixão de Aurá, que é o segundo maior lixão do Brasil, depois de Brasília, e a gente vem clamar, a gente vem falar que no Amazonas tem catador organizado, que na região norte tem catador organizado e que a gente está dizendo aqui que a gente também tem vez e voz. Desses encontros, a gente não costuma, ainda agora eu comentei com o Francisco, que eu já falo assim, com essa certa liberdade, e que a gente estava cansado só de falar, né? E que a gente vem falando sobre as dificuldades que a gente encontra na região e que hoje a gente até costuma dizer que a nossa região norte, ela é um grande depósito de lixo, porque a gente não tem como escoar para fora. Nossa logística é tudo através de rio, não tem estrada. Então a gente assim, é um grito de que precisa ter um olhar diferenciado nos editais, precisa ter um olhar diferenciado do CIISC, enquanto indo nas reuniões, enquanto falar com os gestores públicos. Não é só para quem foi contemplado com o Cataforte. Eu acho que a participação do CIISC não para no projeto Cataforte, ela vai além disso. Ela vai além disso e a gente vem dizer que, de fato, a gente tirou um documento da Amazônia Legal, do segundo ECAL,
onde a gente sentou com gestores públicos, onde a gente sentou com os apoiadores, e com 200, né, tinha a participação de 200 pessoas, incluindo catadores, gestores e apoiadores. E desse encontro saiu esse documento, onde a gente quer fazer a entrega para o CISC, com as demandas da região do 2º ECAL da Amazônia Legal. Quero agradecer a oportunidade. Comigo mesmo. Daniel Gobi já quer ir adiantando aqui a... Boa tarde a todas e todos. Eu trabalho com Coordenação Geral de Fomento à Economia Solidária na Secretaria Nacional de Economia Solidária, no Ministério do Trabalho e Emprego. Trabalho com resíduos sólidos, apoiando a inclusão socioprodutiva de catadores e catadoras. Nós, até domingo, fizemos a 3ª Conferência Nacional de Economia Solidária, né, construindo, né, um Plano Nacional de Economia Solidária. Acho que a gente tem que deixar claro que o nosso planejamento, lógico que o CISC fez um indicativo, tirou diretrizes para o próximo governo, mas acho que é uma tarefa do movimento nacional, dos catadores, fazer uma incidência a partir de janeiro para incluir essas propostas no próximo PPA, 2016-2019. Isso não pode ser só o planejamento de um ano, ele tem que ser um planejamento dos 4 anos do PPA. Eu acho que esse é o primeiro elemento que a gente tem que estar discutindo. E segunda coisa que a gente tem que estar pensando, nós estamos discutindo projeto de desenvolvimento para o país. O último pleito eleitoral, ficou muito claro esse projeto. E aqueles que a gente derrotou, falou para a gente aquela famosa frase do pensador: decifra-me ou te devoro. Então nós temos que conhecer quem são os nossos adversários, ter um bom diagnóstico lá no nosso território, aonde que está a luta nossa lá, para a gente poder construir esse planejamento e vencer esse projeto em disputa que nós estamos disputando aqui no Brasil. Vamos para a luta, vamos construir esse projeto junto e vamos construir uma sociedade justa, solidária e soberana para todos e todas brasileiros. Boa tarde a todos e a todas. Sinclair, do Ministério Público do Estado do Paraná. Com respeito aos prazos que se fala, e principalmente nessa negociação que se pretende do Ministério do Meio Ambiente, eu não consigo entender qual é a lógica com que nós estamos trabalhando, exatamente quando se fala de pequeno município. Pequeno município no Brasil, com a política traçada na nossa lei que está em discussão, a 12.305, representa 95% de todo o nosso território. 95% de todo o nosso território nós representamos com compostagem e com reciclagem. A partir do momento que nós fazemos compostagem e reciclagem, nós não precisamos de mais consórcios no país. Nós temos uma cartilha que está publicada no Ministério Público, que é grátis, exatamente para que os municípios não venham dizer que não tem recursos, que diz como o município fazer, rapidamente e barato. Se implanta a coleta seletiva
a partir de um pátio de compostagem, que não é nada mais, nada menos do que esse espaço aqui. Cada pilha de um dia representa 1 metro cúbico de resíduo orgânico. Só. Em 90 dias o composto está pronto. E nós estamos aqui falando em consórcio e falando em prazos para os municípios, para aqueles que têm menor potencial, etc., e que dizem que não têm recursos. Sabe quanto é que custa o pátio de compostagem desse tamanho aqui? R$50 mil. Se o município fizer, ele tem areia, ele tem pedra, ele tem mão de obra, só vai gastar o cimento. Desses 50 já dá para tirar uma boa porcentagem. Bom, aí nós vamos ter problema, porque ele vai ter que colocar os seus rejeitos, porque dessa compostagem vai sobrar um rejeito. 2 carrinhos de mão de rejeito. Se prensar naquela prensa que prensa material reciclável num saco de 60 quilos, uma vala comum, que dura normalmente 6 anos para esse município, sabe para quantos anos vai? 80. E nós estamos falando aqui em dar prazo para município pequeno resolver o problema. Falta um pouquinho mais de aquilo que eu não posso falar aqui para vocês. Para os prefeitos e os administradores municipais. É só querer fazer. Não fazem porque não querem. Isso está lá disponível na página do Ministério Público. Então, nós temos que endereçar a política ao administrador, dizendo para ele, faça o que é certo e o que é barato. Sabe quanto é que custa essa tal dessa vala, que eles dizem que é caríssima para fazer, que vai uma manta de geomembrana e que é difícil? Uma vala dessa de 6 anos, para município pequeno, que dura 80, sabe quanto custa? R$50 mil. E nós estamos falando em consórcio. Nós queremos fazer consórcio, porque daí aumenta o bolo, porque daí cria o problema. Daí cria uma geomembrana que vai custar 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, como se fala. E aí nós vamos ter que administrar desse passivo permanentemente. Nós lá em 2004 a 2008 falamos para os municípios até 5 mil habitantes que eles têm que ter lixo zero. E isso é uma heresia no Brasil falar em lixo zero. 5 mil habitantes não pode gerar lixo e não precisa ter aterro. Vamos falar a política certa. Isso que eu queria pedir que o CISC fizesse para todos nós, que nós vamos conversar melhor com os municípios, vamos ter soluções mais baratas. Se quiser duplicar o que vai de município pequeno, que é 30 mil, 40 mil habitantes, vão duplicar, ele vai para 80 mil habitantes, 100 mil habitantes, nós saímos de 95% para 98% dos municípios do Brasil. E não vamos precisar falar em consórcio, nem incineração, e nem em problema grande, e nem prazo para o município resolver um problema que é tão simples. Eu gostaria, então, que o CISC conhecesse esses projetos. Isso já foi mostrado em outras ocasiões, para o Ministério do Meio Ambiente, para o Conselho Nacional do Meio Ambiente, para o Ministério das Cidades. Então, vamos socializar mais essa discussão, que ela virá certamente em benefício dos catadores, e a gente não vai ficar discutindo prazo para o município resolver um problema tão pequeno e tão simples. A partir daí, separando o orgânico na casa e fazendo a compostagem, o que vai sobrar? O reciclado, limpo e resolvido, vai para um barracão de R$100 mil. Bem, boa tarde a todos, a todas e a todos. Meu nome é Rita, sou de uma organização não governamental que apoia catadores e agora, recentemente, estamos no processo aí da condução do Escritório Nacional. Achei extremamente interessante as sugestões e as linhas aqui para o ano de 2015, mas eu gostaria de abordar um assunto que ainda não me senti contemplada. Quando a gente fala da questão do adiamento, e que aí tem toda essa discussão do adiamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, dos prazos, há que se destacar que essa questão dos planos não poderia ser adiado e prorrogado também, porque é inadmissível a gente pensar que município acima de 500 mil habitantes, por exemplo, não tenha sequer um recurso para fazer. E mais ainda, para fazer o plano, e mais ainda inadmissível é que
esses municípios estejam recebendo recursos do governo federal. Então, a minha proposta aqui é para que realmente tenha uma linha de atuação, seja por meio de ministérios, por meio de BNDES, seja qualquer órgão que não se repasse recursos para municípios que minimamente não tenham os seus planos. Que tenha, achei extremamente interessante essa questão de colocar no PPA, mas que tenha no CISC uma forma, um direcionamento, até para auxiliar os municípios pequenos na orientação dos planos, eu sei que já teve, mas que tenham uma orientação maior. Agora, para que esses planos, que o CISC pegasse isso com muito afinco, para que a gente não use só... Porque parece que nós estamos fazendo discurso para nós mesmos. Nós falamos que o município não vai receber recurso, que a gente pressiona e chega lá o município está recebendo recurso federal, está fazendo... Então, parece que a lei está uma letra morta. Então, essa a minha consideração. Alô. Bom, boa tarde a todos e a todas. Em nome dos catadores, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão nessa sala e que por aqui passaram, porque, de certa forma, direto ou indiretamente, todos contribuem para aquilo que nós viemos buscar, que é a inclusão dos catadores na coleta seletiva, qual seja o nome que dê. Eu sou presidente de uma cooperativa de catadores há 13 anos, que nós estamos atuando na cidade do Guarujá, litoral paulista. Eu acho que o eixo central que nós vemos como um problema, e aqui muitas pessoas que antecederam também citaram, é a falta de compromisso dos prefeitos em cumprirem o que é lei. E aqui tem algumas pessoas que são da área de direito e sabem que lei é para ser cumprida, não é para ser prorrogada. E eu tive possibilidade, na verdade, tive a felicidade de participar da conferência que colocou qual seria essa data. E quando nós discutimos qual seria a data limite para a implantação da coleta seletiva com os catadores, quem era prefeito não estava naquele momento, seriam os 2 próximos mandatos. Então, quando se fala de pequenos e grandes municípios, não importa de qual região, a verdade temos prefeitos que foram reeleitos e já sabiam que a lei tinha que ser cumprida. E o que hoje nós vemos? Uma associação dos prefeitos do Brasil, onde a prefeita da minha cidade faz parte dessa diretoria, e eles simplesmente ignoram que a lei manda que seja feito. E aí é onde a gente vem o questionamento. A partir do momento que o município não cumpre a lei, como que nós, catadores, vamos obrigar os nossos prefeitos a cumprir o que é lei? E hoje a gente estava tendo a possibilidade de, por exemplo, os municípios que já não tiveram e não criaram o seu termo de referência, não poderão contratar as cooperativas durante o ano de 2015 se não fizer a dotação orçamentária. Então, hoje, quem não tem contrato com as prefeituras, corre o risco de passar do ano de 2015 novamente pagando para trabalhar e realizar a coleta seletiva. Isso é inadmissível para nós que temos o mínimo de conhecimento, que o governo federal, e aí eu vejo o CIS como o órgão ou a ferramenta para levar esse grito dos catadores e das cooperativas organizados. Porque nós ainda podemos estar organizados, ruim ou não. E os nossos colegas que estão trabalhando sequer têm a possibilidade de deixar o laboro para se organizar e saber o que é o seu direito. Isso eu vejo como uma grande bandeira que nós precisamos. O resto a gente ajusta. Só para vocês terem uma ideia, uma prefeitura que tenha uma cooperativa com pelo menos 30 catadores, coletando 50 toneladas de material por mês, ela gastaria em torno de R$200 mil ano, uma média. E ela deixaria de gastar para enterrar R$1.600.000. E isso precisa de prazo? Não, isso precisa compromisso com os prefeitos com o assunto. E a gente só vê ou o Ministério Público fazendo com que seja cumprido a lei, porque os prefeitos acham que eles não precisam cumprir. Então, aqui era essa que gostaria de deixar essa colocação, para que seja incisivamente colocado essa questão das prefeituras cumprirem o que é lei. Gilvânia, da Caritas do Ceará. Assim, o que eu queria trazer para reflexão, já que tem a possibilidade da mudança do decreto, né? 5.940,
é que a estratégia que o governo federal tem animado nos editais e tudo, do povo se articular em rede, também seja incluído dentro do decreto. Porque o que a gente tem experienciado lá no Ceará é que os órgãos são bem legalistas em cumprir o decreto e acabam fechando e abrindo os momentos, né, de escolha, de publicação do edital só para associações e cooperativas e não levam em consideração as redes. Então, é interessante que isso seja certo, considerado, até porque no fórum o Ceará trouxe isso, né, Francisco? Só reiterando, em relação à questão da escolaridade, né, aqui traz ampliação de cursos a partir do Pronatec de profissionalização, mas a gente sabe que precisa também do básico, né? Então, principalmente no Nordeste, né, trazendo a experiência do Ceará. E aí, como pensa isso de maneira contextualizada? Porque a gente sabe que tem esses vários programas, né, Brasil alfabetizado e tudo, mas lá não tem surtido efeito. As metodologias usadas acabam não conseguindo dialogar com os catadores. Então, como é que se pensa, ou coloca aí as universidades, os cursos, o próprio movimento para contribuir, mas de uma metodologia que consiga dar conta com o diálogo, né, com os catadores. E a estratégia de estar enviando ofícios para os municípios para dialogar com quem acessou o Cataforte, que se amplie além do Cataforte, né? E que haja um monitoramento, porque, assim, no Ceará mesmo, quando o CISC foi, que aqui não apareceu o Ceará, mas foi visitado, e a gente não conseguiu um plano, um acordo coletivo com o governo, né, estadual. Então, como é que a gente faz isso para além dos ofícios, né, de voltar ao Estado, de fazer isso chamando os municípios e o governo do Estado também, para que esses pactos, que aí eu não sei como é que, dentro do decreto da criação do CISC, como é que a gente amplia a experiência do CISC para o Estado e para os municípios. Como é que a gente cria uma política integrada, porque muitas vezes a nível federal está acontecendo, as políticas estão acontecendo, mas no Estado a gente não consegue que essa turma se integre nos municípios também. Então, que a gente pudesse, dentro do CISC, discutir isso. Como é que a gente amplia a experiência federal para os estados e para os municípios? Acho que é isso.